Dengue, das 160 cidades do sul de Minas, 14 estão em situação de emergência por causa da doença. Um número que reforça a necessidade de manter as medidas de prevenção e conscientização para garantir um cenário melhor no futuro. O Alisson vive aqueles sintomas incômodos que muita gente vai se identificar ao assisti-lo agora. Acordei com um pouco de febre ainda, muita tontura, muita fraqueza, né? Fui levantar assim da cama e já não consegui mais. Ontem tinha dado uma melhorada, mas aí tomei os medicamentos, almocei, né? A minha esposa fez a comida lá certinho para mim. Tô tomando soro, a medicação. Deu uma melhorada agora à tarde, mas tá ruim, viu, cara? É triste. Milhares de pessoas no sul de Minas sabem bem o que ele está enfrentando. Na cidade do Alisson, Alfenas, 284 casos foram confirmados o ano passado inteiro. Só esse ano, além do Alisson, são 1.965 casos notificados. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, são quase 32 mil casos já registrados no sul de Minas só este ano. Em todo o estado de Minas Gerais, são mais de 260 mil. A escalada dos números assustadores começou cedo e não parou mais. Os ciclos das epidemias no Brasil e em Minas Gerais, desde 2010 especialmente, são trienais. Então 2010, 2013, 16, 19, 22. Só que 22 nós estamos ainda num rescaldo da pandemia. Então, pela questão da própria mobilidade menor da época, isso, dos fatores, pode ter contribuído com que o vírus da dengue ele circulasse menos. Só que 23 já tivemos muito caso, que pode estar então reproduzindo o que seria em 22, o ciclo trienal, e agora comecinho de 24, associado, claro, à questão climática, precipitação de chuvas e como os casos se dão em população principalmente mais jovem, muita gente, até pela questão da pandemia, acabou não tendo contato com a doença, portanto, estando agora possível de desenvolver, de pegar a doença, o chamado suscetível. O sul de Minas registra um crescimento alarmante nos números de casos de dengue. É daqui 6,7% do total de registros do estado. Na região, 14 cidades já decretaram situação de emergência no enfrentamento à doença. São elas Andrada, Areado, Campanha, Carvalhos, Guaxupé, Itamonte, Lavras, Monte Belo, Machado, Passos, São José do Alegre, São Tomé das Letras, Três Corações e Varginha. Os decretos contribuem nas medidas a serem tomadas pelo poder público, mas a principal ação preventiva é cada um cuidar do seu quintal. E em termos de números, os impactos das atitudes de combate ao Aedes aegypti não demoram muito a aparecer. Se a gente toma as medidas necessárias e importantes para que a gente diminua, combata os criadouros, evite o contágio a partir desse vetor, nós vamos ter resultado, de fato, nessa lógica de que depois de picada a pessoa tem sintomas de 3 a 14 dias depois, em 2 semanas. Na região, Varginha é a campeã no ranking de números de casos confirmados e evolução de um ano para o outro. Ano passado foram 2.109 confirmações. Este ano, até agora, já são 8.120. Das 10 maiores cidades do sul de Minas, a com menos notificações até agora é Três Pontas, com 215 casos. É aquela história. Quem não teve dengue, conhece quem tem. E as reações ocorrem de formas diferentes em cada organismo. A Júlia garante que os bons hábitos na rotina dela diminuíram os impactos do vírus. Então, dobrar a quantidade de água, tomar soro e continuar a alimentação saudável. Não muda a dieta só porque você está doente. Evita industrializados, então come bastante fruta, verdura, arroz, feijão, aquela alimentação que não tem erro. E com o passar dos dias eu fui sentindo que realmente aquela receitinha que a minha nutricionista tinha passado, ela tinha dado certo.